Tenho muita dúvida sobre como se utiliza a janela de scalp para fazer as operações e se ela tem alguma vantagem sobre fazer operações diretamente no gráfico. E aí ele complementa, tá, com outra pergunta aqui. Como se faz uma compra ou uma venda e quais fatores devem ser analisados antes de entrar? Então vamos primeiro responder essa primeira pergunta dele, tá? Que é a dúvida sobre o módulo Scalp, né? Como é que funciona operacional com ele e as vantagens em relação ao gráfico, e depois a gente responde a outra, pode ser? Ah, pode ser então. Bom, Compartilha a tela para a gente, Charles, por favor. pois é, desculpa, esqueci dessa vez, né? Acontece nas melhores famílias. Tá, já estão vendo a tela? Sim. Ele complementou aqui também, Charles, que a segunda pergunta é sobre o scalp também, tá? Então, a parte de como se faz uma compra ou uma venda, quais são os fatores analisados, é sobre o módulo scalp também, tá bom? Tá. Bom, os diversos painéis dentro do Trader Evolution, eles são projetados de maneira que eles oferecem alguma facilidade para algum tipo de operacional. O gráfico, é lógico que a funcionalidade dele maior é você analisar o passado. Você tem um histórico que, em vez de ver uma tabela cheia de números, você vê imagens. E, geralmente, a gente sempre procura padrões em imagens, tá? Para negociar nele, você pode usar o mouse e tem a boletinha, tranquilamente. Existem outros painéis, tá? Que o objetivo deles não está relacionado com o histórico da operação, do que acontece no passado, mas sim mais um ponto imediato de análise de alguma coisa que o gráfico não reflete para você. Eu estou falando de outros painéis, como o Super Doom, como o próprio Book, que dá para negociar nele, como matriz, e da questão especial, o Scalper. O Scalper, ele tem um objetivo muito interessante. O objetivo dele é você fazer uma análise do momento do mercado, do insight, do que está acontecendo, para poder tomar decisão. Essa análise, ela é baseada em dois fatores fundamentais: do que está ocorrendo em termos de negociação, ou seja, do mercado realmente, o que ele comprou e vendeu, e das ofertas que estão disponíveis nesse mercado. Bom, para isso você tem a janela do scalper configurada da maneira como ele tem, tá? A grande vantagem dele é que você pode usar duas maneiras diferentes, sem precisar mexer muito com o mouse, para poder fazer as suas ordens e posições. No caso, você já tem automaticamente para trabalhar com o gráfico e entrar nas suas ordens limit. Lembrem que as ordens limit, ela vai para o book, como se diz, fica na pedra, né? E ela fica passiva, aguardando uma agressão para poder ser executada. Então, você simplesmente escolhe o preço que você quer e o tipo de ordem que você quer. Ela dá a opção de você trabalhar com a ordem contrária, que é a ordem stop, né? Para isso, você simplesmente vai ter certeza, primeiro, que está selecionada a janela de scalper. A minha não está, como eu sei, porque eu não tenho uma borda aqui em redor. Ó. Eu vou clicar aqui em algum lugar, não aqui em cima, porque se eu clicar aqui ele já vai negociar. E o que aconteceu? Agora eu tenho uma borda aqui. Ó. Isso significa que o meu teclado vai receber nessa janela. Então, se eu estou aqui já com as limits e eu teclar o Shift, notem que o Shift modifica o tipo de ordem que eu estou trabalhando, ok? E com isso, você coloca rapidamente as ordens. Mas ele não tem uma boleta para você fazer. Como é que eu vou mandar a ordem a mercado? A gente sabe que a ordem a mercado é aquela ordem que a gente lança no preço da melhor oferta, né? A um preço que já passou para ter certeza que ela vai passar na frente de todo mundo que está aqui no book e ser executada na hora, tá? Eu não tenho isso. Porém, eu tenho o teclado. Por isso que é importante estar essa linha azul aqui em redor, tá?
Com o teclado, eu vou fazer o posicionamento, ou seja, eu vou enviar uma ordem que ela vai entrar a mercado. E essas teclas, eu vou dizer quais são aqui para você, porém, antes de dizer quais são as teclas, eu vou dizer aonde você enxerga a configuração, quais são as teclas que você tem. Sim, porque você não tem só teclas para comprar e vender no caso do scalper. Como ele foi projetado para você ter acesso rápido às negociações, ele tem uma grande quantidade de teclas programadas, que você inclusive pode mudar as teclas, tá? Para fazer determinadas tarefas ali dentro. Todas essas teclas, não só do painel Scalper, mas de todos os outros painéis, você pega em configurações, você vai em teclas de atalho, e aqui eu vou começar a fechar. Eu não quero book, não quero contas, cotações, entrada, geral, gráfico, nenhum matrix, negociação, ordens, painéis, posições, scalper. Notem que o scalper ele tem uma grande quantidade de teclas. Cada linha dessa é uma tecla. Já que eu falei, eu vou dizer aqui assim, onde é que estão as que você usa para fazer as negociações. Olhem aqui, ó. Você tem o insere, o delete, página para cima, praça para baixo, shift, alt, o control e muitas outras. No caso, para abrir uma compra e uma venda, up. Se eu estiver vendido, declara a setinha para cima, eu vou executar uma compra. É lógico que se a minha compra for numa quantidade menor do que eu estou vendendo, ele só vai diminuir a posição. Ou fazer uma parcial, como se diz, independente se tiver lucro ou prejuízo. Se eu clicar para baixo, ele vai fazer uma venda. Então, se eu tiver o mesmo valor nessa minha ordem, a qual eu defino aqui embaixo com Q1, Q2 e Q3 do que eu estou aberto, e eu estou, por exemplo, comprado, teclei a setinha para baixo, estou comprado em 100, teclei a setinha para baixo em Q1, que também é 100. Ele vai fechar a posição. Se eu teclar a flechinha para baixo de novo, aí ele vai abrir a venda. Ou seja, ele vai fazer a complementação, a inversão, dependendo da quantidade, ou até a zeragem da minha posição. E é assim que eu trabalho no Scalper. O Scalper, ele te dá uma facilidade muito grande para você ser rápido no que você está fazendo. Então, você vai olhar aqui uma quantidade de ofertas, vai olhar uma quantidade de negociações e vai olhar um ponto especial e agir de acordo com aquele ponto que você estiver trabalhando. Um exemplo simples. Eu tenho aqui praticamente tudo paradão aqui, porque eu estou com a Petro e ela não está com uma volatilidade grande. Mas se eu começasse a verificar o meu preço caminhar na direção desse valor aqui, por exemplo, ó, que é um valor bem grande de negociação, notem que ele ocupa uma parte bem grande aqui, eu poderia botar a flechinha para cima, comprar para chegar fatalmente aqui. E poderia colocar aqui, de alguma maneira, a minha saída como uma venda, tá? Embora eu possa ter colocado com TP e SL aqui. Se por um acaso o mercado for naquela direção, eu não tenho o que fazer. Mas se eu vejo que eu começo a afastar de lá e eu acho que o mercado não vai chegar no ponto que eu quero, pelas teclas, rapidamente eu posso me desfazer da posição também. Então, esse é o objetivo do Scalper, ordens rápidas, com análises localizadas, não num histórico, mas no que está acontecendo atualmente no sistema, ok?